novembro de 2015. Prometendo outra postura, Brasil enfrenta o Peru em Salvador esta noite. Gil deve ser o substituto de Davi Luiz. Palmeiras procura fugir da pressão em Atibaia para os 2 próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Amanhã contra o Atlético Paranaense e sábado contra o Cruzeiro, na capital paulista. Com Lucas Lima suspenso, Geovânio deve ganhar chance no Santos contra o Flamengo. Peixe ainda espera Ricardo Oliveira. Rodrigo Caio aprova o nome de Paulo Autuori, mas diz que o time tem de mudar de postura para brigar por títulos em 2016. E ainda, alerta de terrorismo na Europa cancela amistosos. E as notícias do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava. Olá, muito boa noite para você que acompanha a Gazeta Esportiva. O programa começa falando da Seleção Brasileira, que logo mais, às 10 horas, enfrenta o Peru em Salvador pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. 4º colocado, com 4 pontos e apenas uma vitória em 3 jogos, os comandados de Dunga entram em campo em busca de mais 3 pontinhos para, quem sabe, terminar a temporada 2015 na 3ª posição. No último duelo do ano, a seleção brasileira entra em campo logo mais às 10 da noite na Arena Fonte Nova contra o Peru. Uma das principais dúvidas de Dunga está na zaga, no parceiro de Miranda, já que Davi Luiz foi expulso na partida contra a Argentina. Gil é o nome mais cotado para assumir a vaga. No ataque, Dunga pode repetir a escalação com um centroavante, Ricardo Oliveira, ou pode colocar Douglas Costa, deixando o setor ofensivo mais rápido. O certo mesmo é que a postura do time deve ser diferente da apresentada no confronto da última sexta-feira. Houveram dois tempos. Um tempo onde a gente foi meros espectadores e outro tempo que a gente conseguiu jogar, conseguiu equilibrar um pouco o jogo. O plano para esse jogo contra o Peru é tomar a iniciativa do jogo desde um primeiro momento e não ser tão espectadores numa partida, porque pode que as coisas não fluam. É uma equipe competitiva, usa essa qualidade técnica, não é novidade para ninguém como será disputado as eliminatórias. Os 6 primeiros jogos encontramos adversários fortes e nós temos que somar pontos e o mais rápido possível, né? Pensando na classificação para a Copa do Mundo. Então temos que jogar com as características dos nossos jogadores, aproveitar essas características, tentar surpreender o adversário. Seguinte, antes da gente falar de seleção brasileira, vamos direto ao Corinthians, onde agora está acontecendo uma entrevista coletiva com o Jadson. Vai lá. É isso mesmo, Michele. A gente fala ao vivo aqui do CC, do Centro de Treinamento do Corinthians, onde o Jadson está falando nesse momento sobre o título que pode acontecer nessa quinta-feira. Vitória de BH e tudo. O time, todas as vezes que o Corinthians foi pressionado, o time reagiu. São 2 meses sem perder já, né? Desde do Inter e tudo. E, por exemplo, lá tinha a pressão do Atlético Mineiro, o time foi lá e se impôs. Criou uma pressão extra contra o Curitiba, não jogando bem, mas dentro do próprio jogo conseguiu se arrumar, administrar essa pressão do oba-oba e também vencer. Agora vocês têm a pressão do tempo. Esse time é o time mais cascudo assim, que você já jogou, porque não vacilou em momento nenhum, não errou em momento nenhum desde que chegou. Isso é que eu ia comentar agora, né? São jogadores com experiências internacionais, né? Então, outros aqui que já foram campeões, já passaram por várias pressões. Claro que tem alguns jogadores ali que são novos, que acabaram de subir, que a gente tem que apoiar, ajudar. Mas a gente já mostrou que, independente do lugar, da pressão, a nossa equipe sempre saiu bem. Então, a gente tem que... Nós sabemos que vai ser um jogo de muita pressão, mas a gente tem que ter personalidade, chegar lá, jogar bem e sair de lá com a vitória, como a gente conseguiu em outros jogos. Jadson, ontem o Wagner Love teve aí na posição que você está, e ele foi bastante sincero ao dizer que se o Corinthians perder esse título, os jogadores têm que apanhar de vara de goiaba. Você acha isso também ou não? Não precisa ser para tanto, né?
Mas eu acho que entendi o que ele quis dizer, né? Eu acho que está nas nossas mãos, né? Então, a gente não pode deixar escapar. Eu acho que ele está certo até um certo ponto, né? Menos nessa vara aí de não sei o quê. Mas a gente tem que chegar lá e conseguir a vitória, ou dependendo, tipo, a gente conseguir um empate, o Atlético Mineiro empatar também, já consegue o título. Então a gente tem que sair de lá com um resultado positivo, né? Isso aí que é o importante. E depois a gente vê o que acontece para frente. A gente está ao vivo, por isso que eu vou te perguntar de novo sobre a ansiedade. Como manter a cabeça no lugar, faltando pouquíssimo para vocês serem hexacampeões? Não, aqui, claro que a ansiedade existe, para alguns jogadores mais, para outros menos, mas todos têm que ter a cabeça no lugar, né? Chegar, saber lidar com essa ansiedade, para quando chegar no jogo, a gente tentar esquecer isso e jogar bem, como a gente vem jogando. Alguns jogos que a gente jogou no Campeonato Brasileiro aí, com um pouco de ansiedade, a equipe acabou errando, né? Alguns passes, passes que acaba tipo não errando no jogo normal, acabou errando. Então a gente tem que ter tranquilidade para jogar bem. Legal, Michele. O Jadson continua falando por aqui. Daqui a pouco a gente volta ainda dentro desse Gazeta Esportiva com mais informações sobre o Corinthians, tá bom? Tá certo, Felipe Esboril. Daqui a pouquinho a gente volta com você, então. Agora sim, muito boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. Antes de vocês comentarem sobre o Corinthians, vamos falar de seleção brasileira, né? Hoje temos jogo de seleção brasileira. E não quero que vocês falem sobre favoritos para o jogo, nada. Apenas comentem o jogo, porque depois o tema da enquete é o resultado de Brasil e Peru. Tá podendo, hein? Boa noite, Michele. Para não atravessar, o programa tem o cronograma. Sei. Tô aprendendo. Bom, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Sobre o Corinthians vai falar, obviamente, no final do programa. Então, sobre a seleção brasileira. Contra o Peru, eu não estou imaginando um jogo fácil, não. Acho que a seleção já se complicou com o Peru na Copa América do Chile. E pelo futebol que vem apresentando, Chico, sinceramente, tem um favoritismo por jogar em casa, né? E comparando time por time, o Brasil é mais time, mas não creio que, tem esse favoritismo todo, não. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele. Boa noite, Chicão. Eu quero mandar, antes de mais nada, um abraço para o nosso querido Flávio Rico, que é o meu companheiro de Facebook, que gostou muito do cenário da nova mudança que bom. Feita aqui no Gazeta Esportiva. Ele está dizendo que a Gazeta está muito bem, obrigado. Foi a resposta dele para mim, muito legal. Obrigado, Flavinho. Sou seu fã. O maior crítico da TV brasileira, sem dúvida nenhuma, o mais competente de todos. Bom, antes, já que eu citei competência e lembrei do Flávio Rico, que realmente conhece o que faz, né? Eu gostaria que o Dunga conhecesse um pouco mais de futebol para poder organizar melhor esse time do Brasil. Que visivelmente contra a Argentina tinha potencialidade para vencer, mas entrou nervoso demais, com preocupação defensiva e não soube aproveitar do nervosismo dos argentinos. E isso deixou eu pelo menos fiquei bastante preocupado, porque você sabe como é que é. Jogo de futebol não é diferente do jogo de pôquer. Você tem que reparar bastante na reação do adversário, para também tomar uma posição. Ou você blefa, ou você vai para cima, ou você resolve logo ou espera mais um pouco. Você tem que ter essa sensibilidade. O Dunga não tem essa sensibilidade. Isso que me deixa preocupado, porque jogo de futebol tem muito disso. Às vezes você tem um time que é muito bom, o time mesmo percebe e vai para cima sem o técnico mandar, mas é muito difícil. Hoje em dia não existe mais um time organizado assim, né, a esse ponto. Mas a seleção brasileira tem bons jogadores, sim. O Neymar, excelente jogador, Lucas Lima, ótimo. Renato Augusto entrou no lugar do Lucas Lima, jogou muita bola também, marcou demais. A Argentina não deu mais nenhum chute a gol depois que o Renato Augusto entrou. Entrou para marcar. Por quê? Porque o Dunga mandou. Então, o que me preocupa é isso. Eu acho que falta atitude para o Dunga, como treinador, e dar um pouco mais de liberdade para a criatividade do jogador brasileiro, que é o que diferencia o jogador brasileiro dos outros, né? Hoje eu acredito, Michele, que esse peru aí vai assar. Então agora, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A pergunta é, qual vai ser o resultado de Brasil e Peru? Vence o Brasil,
dá empate ou os peruanos vencem em Salvador? Celso Cardoso. Empate. É uma pergunta que eu reputo, uma pergunta inútil. Por quê, Chico? Porque vai dar Brasil 7-0. 7-0 para o Brasil. Não tem o que pensar, não tem nem o que imaginar um outro placar que não seja esse. O Brasil vai deitar e rolar. Só estou falando para você que no segundo tempo, depois dos 20 minutos, o Brasil pegou confiança, depois do gol do Lucas Lima, foi para cima da Argentina. E se não fosse aquela anta do Davi Luiz ser expulso, ele não vai fazer falta, então, hoje? Não vai fazer falta nenhuma, porque está estabanado, está assustado, queria dar porrada. Tem que ter calma, sossego. Vai entrar o Gil no lugar dele. Isso. E o Gil é outra coisa. Jogando no Brasil vai ganhar confiança e vai para cima. Que quem joga com a camisa do Corinthians joga com qualquer camisa. Não tem esse negócio. E ele vai jogar com tranquilidade e sossego. O Brasil ganha hoje de 7-0, fora o baile. Vai dar Brasil, também acho. E bacana isso que o Chicão falou, né? Quem joga com a camisa do Corinthians joga com qualquer camisa, hein? Bonito. Qualquer camisa. Bonito. Qualquer camisa. Resultado sai no final do programa de hoje, o resultado final da enquete, tá? Antes da seleção brasileira entrar em campo, mais 4 partidas completam a 4ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos colocar a nossa arte aqui do lado. Daqui a pouquinho, às 6h30, Colômbia e Argentina se enfrentam na cidade de Barranquilha. Às 7 horas, o Equador visita a Venezuela, tentando manter 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Paraguai e Bolívia duelam às 9 da noite no estádio Defensores del Chaco. E no mesmo horário, Uruguai e Chile jogam no estádio Centenário em Montevidéu. Muito bom. E com 2 vitórias, um empate e na vice-liderança das eliminatórias, o bom desempenho do Chile dentro das 4 linhas está enchendo de orgulho os torcedores. Mas, fora de campo, Rogerinho, La Roja pode perder uma das peças mais importantes da conquista da Copa América e da boa participação na última Copa do Mundo. O técnico Jorge Sampaoli, ou como Alberto Helena Júnior fala, que é Jorge Sampaoli, pode deixar o comando da equipe. Isso porque o São Paulo tem como principal aliado na federação o presidente Sérgio Radui, é isso, Celso? Sérgio Radui. Sérgio Radui, tem que perguntar para quem é da língua, né? Que está afastado por licença médica, curiosamente, no mesmo dia em que a polícia chilena intimou membros da Federação Chilena a deporem numa investigação sobre pagamentos indevidos de salários, em que caso nada tem a ver com aquele que envolve lá o FBI e a FIFA. Bom, com isso a permanência de São Paulo é uma incógnita, mas por enquanto ele deve ficar. Veja o que ele disse. Realmente me siento, la verdad, muy orgulloso de poder conducir a este grupo de futbolistas, ojalá que lo pueda seguir haciendo, y porque me han dado un montón de posibilidades de reconocimiento que sin ellos no lo hubiera logrado, pero como le digo, ningún aspecto de conducción dirigencial lo tengo claro, por eso no lo puedo analizar. Hoy no está totalmente concreto o no está totalmente definido. Hay un cambio de conducción, hay que ver realmente la conducción. El interés, a lo mejor la conducción, si hay una modificación, no le interesa este proyecto. Porque depende muito de quem vai assumir, né, Chico? Quem vai assumir pode gostar ou não do São Paulo, e o São Paulo também pode gostar ou não da nova filosofia de um novo gestor. Seria uma perda muito grande para o futebol chileno, porque realmente ele é um técnico muito competente e mudou, né, a maneira do Chile jogar. Já havia mudado lá atrás, colocou o Bielsa, e ele também, com esse estilo que fez o Universo do Chile um time muito forte, um time forte na América do Sul, e depois também comprovou isso na seleção chilena. Celso, eu acho assim, eu não sei se ele é bom ou se ele é competente. Para mim, ficou desse treinador o seguinte, ele deu certo no Chile. Esse que é o problema. O futebol é uma ciência empírica, é tentativa e erro. Você nunca vai saber se um treinador vai dar certo no time sem colocar ele lá antes. Não tem como. E esse aí aproveitou bem a oportunidade. Eu não sei se ele é competente, se ele vai dar certo no Barcelona um dia, se ele vai dar certo no Corinthians, vai dar certo no Flamengo, vai dar certo no São Paulo, não sei. Pode ser que não dê, Mas no Chile ele encaixou que nem uma luva. Pegou, deu uma cara para o time do Chile, o Chile que sempre chegava e não ganhava nada, conseguiu um títulozinho, o primeiro título da história do futebol chileno, seleção chilena. Então ele tem que ficar.
porque ele deu a cara para o time, ele deu a cara, ele deu um estilo, deu um padrão de jogo, que a gente chama, né? O Flávio não gosta muito dessa palavra, mas a gente pode dizer que deu um padrão de jogo. O cara sabe o que fazer com a bola, todos eles sabem o que fazer com a bola, quando estão com a bola dominada e a bola no pé. Então, o Tite também fez isso no Corinthians. Então, fica no Corinthians, não sai do Corinthians. São Paulo fez isso no Chile, fica no Chile, que é difícil. Você vê que no Campeonato Brasileiro, só para você ter uma ideia, só ficou o Tite e o Leverkusen. Os outros todos caíram, rodaram. Quer dizer, é um negócio triste de ver. Então, se deu certo, fica. Entendeu? Se está perto de um título, vai ser vice-campeão. No caso do Atlético aí, o Corinthians está perto do título brasileiro, tem que manter. E esse São Paulo aí, ou São Paulo, sei lá o nome desse cara, tem que ficar no Chile, que foi um lugar que ele deu certo. Então, se deu certo, fica. Na minha opinião, futebol é isso, é tentativa e erro, é laboratório mesmo. Não dá para você falar. E o Carlos Alberto Silva, que foi treinador e campeão pelo Guarani em 78, ele tinha uma frase que dizia assim, ele falou uma vez para mim, Chico, futebol é que nem casamento, cara. Você nunca sabe se vai dar certo. Você tem que casar para saber se a mulher e você vão dividir a mesma cama legal, vão dividir o banheiro legal, vão dividir a cozinha legal, se vai dar para educar os filhos bem. Se o dia a dia, é o dia a dia que faz o amor. Esse negócio de amor platônico, eu tenho atração, isso é bobagem, é o dia a dia que faz o amor. É verdade. Que atração acaba, essas coisas também. Técnico de futebol é a mesma coisa. É empatia. Pegou a pele, grudou a pele ali, então fica pro cara. Até começar a não dar certo, aí muda. É por isso que eu amo, Chico Lang. Se o Brasil não vem encantando, os nossos irmãos argentinos estão pior ainda, né? Com apenas 2 pontinhos conquistados e 1 gol marcado, o time de Tata Martino enfrenta a Colômbia fora de casa. E o treinador admite que a pressão por resultado é grande. Es una situación bastante incómoda y más allá de que ha habido una mejora futbolística, el deseo es poder corroborarla con un resultado positivo y el único resultado positivo es ganar. Sí entiendo que es una carga extra, injusta e innecesaria para el grupo de futbolistas, porque está claro también que ellos en algún momento, como nos pasó con Ecuador, pueden jugar un mal partido. Y ante esta situación, ¿qué cosas se podrían decir? Entonces me parece que es agregarle a una carga mayor a la que ellos ya tienen encima, probablemente por haber cometido el gran pecado de haber jugado final. Depois dos atentados em Paris na última sexta-feira, o amistoso entre Bélgica e Espanha, que aconteceria hoje em Bruxelas, foi cancelado ontem à noite. A notícia veio através de um comunicado da Federação Belga, que justificou o cancelamento por questões de segurança. Eles foram procurados pelo governo do país, que sugeriu o cancelamento da partida por conta do alerta de terrorismo elevado e por um dos suspeitos de praticarem um atentado em Paris ainda estar solta e morar em um bairro de Bruxelas. A seleção espanhola já voltou para Madrid depois do cancelamento. Tem um certo desconforto, obviamente. O mundo todo fica com medo agora. Não, né? Então, tem todos os lados. Era para ser uma festa, um jogo, as equipes se preparam, seus pés se concentram, e aí vem a notícia de que o jogo foi cancelado. E por um motivo, quer dizer, eu acho que você não pode se curvar, Chico, ao terrorismo. Né? Aquela história da letra lá do Rapa. Paz sem voz não é paz, é medo. Então você não pode ter medo diante do terrorismo. A vida tem que seguir, apesar deles, e tomando todos os cuidados. Mas, obviamente, se existe um risco que você não pode lidar com ele, então cancela o jogo, você poupa a vida de muitas pessoas. E aí tivemos esse cancelamento do jogo entre Bélgica e Espanha. Ainda não há uma data para esse novo amistoso, né, porque essa partida deve acontecer novamente. É uma pena, porque o terrorismo faz mais um ponto. Olha, Celso Cardoso, outro dia eu estava escutando um professor da USP, infelizmente esqueci o nome dele, eu estava no carro, estava escutando, me chamou a atenção, tentando explicar o que está acontecendo, por que esses ataques terroristas estão começando agora, pipocando pela Europa de repente. Rapaz, mas essas facções são tão complicadas de entender, tão complicadas. É um que é favorável
É um movimento de guerrilha, mas de direita, outro é de centro, outro é de esquerda, outro é a favor da violência, outro é a favor, é contra a violência, mas pratica a violência porque precisa se defender. Tem uns 5, 6 facções envolvidas nessa história toda. A Europa se enrolou de uma tal forma nesses atentados, e eu acho que qualquer atividade hoje, qualquer atividade pública devia ser suspensa. Até cinema não devia ter mais, porque eles estão realmente espalhados por lá e a qualquer momento pode acontecer uma coisa. Metrô devia ser, eu acho até deviam desligar as estações de metrô. Eu sei que isso em Londres seria um absurdo acontecer, porque lá só todo mundo anda de metrô, mas era melhor do que atentado com bomba, né? Bom, e agora há poucos minutos antes do início do jogo, o amistoso entre Alemanha e Holanda também foi cancelado. As duas equipes se enfrentariam em Hannover, na Alemanha. O estádio foi evacuado depois que uma mala suspeita foi encontrada em uma rua lateral e a área foi isolada. A porta-voz da polícia local não especificou qual era o conteúdo da mala, mas em entrevista à rede de TV Sky Sports, o chefe de polícia de Hannover disse que eles tiveram evidências concretas de que alguém planejava acender um dispositivo explosivo no estádio. Olha a situação. A chanceler alemã Angela Merkel ia acompanhar a partida. A Alemanha chegou a prender 7 pessoas hoje, que eram suspeitas de envolvimento com os atentados de Paris, mas eles já foram liberados. A ESPN chegou a divulgar, inclusive, que foi encontrado um carro com explosivos nos arredores do estádio. Obviamente, se cancelar um jogo assim em cima da hora, é porque realmente o risco era iminente. Já teve o atentado lá na França, na sexta-feira. Quer dizer, o estado é de alerta, Chico. E eu repito, eu não sou favorável não se você se curvar ao terrorismo. Diferentemente de você, acho que a vida tem que seguir. E a inteligência tem que trabalhar, o serviço de inteligência, de investigação, para minimizar os riscos. Mas se existe a iminência de acontecer o ataque, então para tudo realmente. Sabe, Alemanha esse jogo agora da Alemanha e Holanda foi cancelado e pelo jeito realmente o atentado poderia ocorrer. Que a situação é mais delicada do que se pensa, porque muitos desses vamos dizer assim, terroristas, eles são cidadãos alemães, são cidadãos franceses, são cidadãos ingleses, que estão lá morando há anos. Isso é tudo uma orquestração, tá? Me parece. Né? Então é complicado. Como é que você vai distinguir... Na Bélgica mesmo, o maior suspeito está lá. O maior suspeito estuda na Bélgica, trabalha na Bélgica, e são todos garotos muito jovens, de 17 a 25 anos, não são terroristas conhecidos. Quer dizer, o inimigo não está às claras. Ô, Chico, quando você tem um inimigo às claras é uma coisa, quando você não tem um inimigo que trabalha na sordina, que trabalha na sombra, é duro você lutar com o cara assim. E o ano que vem que tem Olimpíada aqui, você acha que é temeroso, até porque é temeroso. O nosso trabalho de inteligência não é referência. Não é referência, se bem que na Copa do Mundo não houve nada demais, a não ser aqueles protestos de grupos de black blocs, né, que estavam protestando contra o governo atual e a Copa do Mundo. Mas, tirando isso, que eu me lembre, não houve um atestado terrorista assim, islâmico ou qualquer de outra facção possível existente na história do Brasil. Mas, enfim, né, vamos ver o que vai dar. Tomara, acho que o mundo tem que estar em estado de alerta. Porque você está lutando contra um inimigo invisível. Isso que é duro. E se na Bélgica a bola não vai rolar, ela está em jogo no estádio de Wembley, onde a Inglaterra recebe neste momento a França. As equipes preferiram manter o jogo que estava marcado. Diversas homenagens foram feitas às vítimas dos atentados em Paris. Neste momento o placar está 0-0. Mais sobre esse jogo você vê no Gazeta Esportiva amanhã e também confere no site Gazeta Esportiva. Imagine passar 12 horas pedalando em uma competição de mountain bike. Foi essa aventura que a nossa bike repórter Renata Falzoni acompanhou em Itupeva, interior de São Paulo. Veja na videoreportagem.
Largada tradicional no estilo Le Mans. 300 atletas divididos das categorias quarteto, dupla e solo. Disputam por 12 horas sem parar em um circuito de 7 quilômetros, técnico e veloz, na cidade de Itupeva, a 100 quilômetros de São Paulo. Adelmo Jurandir da Costa larga na frente, mas é Carlos Kaufmann da equipe Left Team quem abre vantagem logo na primeira volta. Em terceiro na geral, passa Orlando Alves, o primeiro na solo. 2 minutos depois, Carlos Henrique Paixão, segundo da solo. É nas sombras das trilhas técnicas dentro da mata onde o calor dá uma refresca. E pelo gingado da pilotagem, é fácil distinguir as equipes de ponta. I'm just happy to be here and riding again and racing against all the young guys. It really gives me a lot of motivation. I find the fun of it is that people love to ride their bike all day. They love to enjoy to see the scenery and things like that. O grande lance das 12 horas é a diversão, a integração. São 12 horas de pedal, então é uma prova bem divertida. É que eles estão para ganhar, mas a gente, há 19 anos, a gente tenta passar para as pessoas que o 12 horas é uma grande festa. Enquanto isso, nas barracas de apoio, rola festa e confraternização. A gente tem gente que é do Guarujá, gente que é de Campos, gente que é de São Paulo, tem até um cara que a gente importou do Rio de Janeiro. Então essa bagunça toda é muito legal. No fim da tarde, o desgaste começa a pegar. E a prova continua no gás total, escuridão adentro. Ao final de 12 horas, a equipe Left, formada por Tinker Juarez, Bob Nogueira, Lucas Kaufmann e Hugo Prado Neto, vence a 19ª edição do Mountain Bike 12 horas com 38 voltas completas. Acho que a gente deu tudo aqui, a gente honrou a competição, sabe? A gente não passeou, então foi bacana, foi uma maneira muito boa de terminar o ano. Carlos Henrique Paixão fatura solo masculino com 30 voltas. O circuito hoje era judiar também, um monte de subida dura pra caramba. Já entre as mulheres, Janete Correia leva o ouro na solo feminino com 19 voltas. Eu me pus à prova, eu realmente nunca tinha feito nada tão prolongado. Eu não tenho palavras, que realmente deu muito certo. Entre as duplas, a vitória fica com a The Bikes. A equipe formada por Márcio Ravelli vence a quarteto mista. Legal, Renatinha. Seguinte, fale conosco através do Twitter do programa, endereço twitter.com/Gazeta Lá, nas nossas redes sociais, você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva, tá? E o pessoal adorou o nosso novo cenário. Parabéns aí ao Hit, à equipe, todo mundo, nossas câmeras, Rogerinho, a equipe lá do Sexto Andar. Ó, vocês são fantásticos, tá? E vocês também podem rever os programas no site da TV Gazeta, endereço tvgazeta.com.br. Recado, hoje estarei no Ronivon, então liguem à TV 10h20, Ronivon. Estarei junto com o Eric Castelheiro, que é editor executivo do site Gazeta Esportiva, falando sobre as mudanças do site, a integração com a TV Gazeta, com o programa Gazeta Esportiva, vai ser bem legal. É verdade que você vai cantar no Ronivon? O Eric vai cantar. Eu ouvi dizer que é você que vai cantar. Não, eu não vou cantar, não. E eu vou ligar só para ver você cantar. Vamos voltar ao CT Joaquim Grava, onde o repórter Felipe Esboril acompanha a tarde no Corinthians. Boa noite mais uma vez, Esboril. Boa noite, Michele. Boa noite mais uma vez para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva, Michele. O Jadson passou por aqui, a gente acompanhou no começo do Gazeta Esportiva, ele falando conosco. Falou, entre outras coisas, a renovação de contrato que ele tem com o Corinthians. O contrato dele se encerra no meio do ano que vem e ele gostaria muito de permanecer por aqui. Propostas devem chegar, até porque no final desse ano ele já poderia assinar com qualquer outro clube, mas essa não é a intenção. Ele que recebeu uma proposta da China no passado e não foi por causa de dinheiro que ele resolveu ficar, e sim porque gosta demais do Corinthians. O Timão treinou na tarde desta terça-feira sob o comando do técnico Tite, nesta tarde aqui no CT Joaquim Grava, e fez algumas alterações, Michele, justamente por causa dos jogadores que estão na seleção
seleção brasileira e entrarão em campo hoje à noite contra o Peru. O Cássio vai ficar no banco de reservas, a gente sabe. Há uma possibilidade do Renato Augusto ser titular. O Gil será titular porque o Davi Luiz foi expulso e o Elias também já é titular. Esses últimos três, o Renato Augusto, o Gil e também o Elias, se atuarem contra o Peru, a tendência é que quinta-feira, contra o Vasco da Gama, lá em São Januário, no Rio de Janeiro, fiquem no banco de reservas. Como disposição do técnico Tite, à disposição do técnico Tite, eles ficarão no banco de reservas. Se não forem titulares ou jogarem parte do jogo, aí sim há uma tendência deles entrarem como titulares aqui na quinta-feira, lá contra o Vasco da Gama, nesse jogo que pode definir o título do Corinthians. O Corinthians precisa de apenas 2 pontos nos próximos 4 jogos para conseguir o hexacampeonato. E o Jadson falou justamente sobre a ansiedade que os jogadores vivem. É clara aqui no centro de treinamento, a brincadeira, a alegria dos jogadores é bastante clara no treinamento. Eles que estão bastante descontraídos e tentam, claro, fazer com que a quinta-feira chegue logo, para que eles possam, enfim, comemorar esse hexacampeonato, Michele. E a gente continua por aqui, cobrindo este dia do Corinthians. Amanhã o Corinthians treina na parte da tarde, viaja num voo fretado para o Rio de Janeiro e aí sim, na quinta-feira, entra em campo diante do Vasco da Gama. A programação de sexta-feira ainda não está definida. Se o Corinthians for campeão, será uma coisa, os jogadores, possivelmente os titulares, já entrarão em férias e os reservas que atuarão nos restantes jogos do Campeonato Brasileiro. Se não for campeão, segue normalmente. No final de semana tem o São Paulo pela frente na Arena Corinthians. Esboril, esse menino é maravilhoso, traz todas as informações perfeitas, né, Chicão? Mas ele falou de ansiedade, falou de nervosismo. Eu não consigo ver o Corinthians nervoso, nem ansioso, para conseguir 2 pontos em 4 jogos. Me desculpe. Muito Chicão, pouco. não está pesando, é muita gordura. O Corinthians está que nem eu, está sobrando. Eu estou sobrando de gostosura. De gordura e de gostosura. O detalhe não é só, desculpa te interromper, mas não é só conquistar 2 pontos em 4 jogos. O Atlético ainda precisaria ganhar os 4 jogos que tem. Quer dizer, se o Atlético perde de São Paulo, coisa é campeão. Sem fazer mais esforço. Sem fazer absolutamente nada. Então, eu acho que tudo isso é mais, vamos dizer assim, falta de assunto. Os caras vão para... Lá vai o Jadson lá para a entrevista coletiva, que na nossa época não existia, que é uma bobagem, uma cópia deslavada da Europa, e o cara não sabe o que falar. Antigamente a gente ia, os caras saíam, a gente pegava e saía do treino. Aí entrava no vestiário junto, tá nervoso? Não tô, tal. Vamos ganhar, vamos. Aí você ia para a redação, escrevia, que era de televisão, fazia matéria, era diferente. Agora, você obriga o sujeito a falar, escolhe um cara a falar, né, sobre um jogo que todo mundo já sabe que se o Corinthians pode ganhar, pode ser campeão sem ganhar. Vai depender. Se o Atlético perde aí mais 2 pontos em 4 jogos, acabou. O Corinthians é campeão. Então, sabe, é uma bobagem, é uma falácia. Criaram um factoide. O campeonato já acabou faz tempo. É Corinthians e fim. Então não existe esse negócio de nervosismo. Nervoso deve estar os times que estão precisando de vaga ainda, tipo o Palmeiras, o Santos e o Palmeiras, o São Paulo, né, o Internacional que está no par. Eu até acho que existe uma ansiedade, sim, Chico, só no sentido para fazer a festa logo. E levando em consideração até que disse o Felipe Esboril em relação à possibilidade das férias, vou aguardar que o Tite vai planejar, acho muito difícil que dê férias já no jogo contra o São Paulo. Primeiro, porque a chance de os jogadores fazerem a festa com a sua torcida em São Paulo. Concorda comigo? Então, nada mais natural que jogue o time titular, mesmo sendo campeão, para fazer a festa junto com a sua torcida. Segundo... E não vai querer perder para o São Paulo. Exatamente. É um clássico de muita rivalidade e não vai deixar que o São Paulo carimbe a faixa. Pode até acontecer, mas que seja com um time forte e não por displicência. E olha que coisa gozada, só completando. Se o São Paulo ganha do Atlético e ganha do Corinthians, ele praticamente consegue vaga no G4. Então, quer dizer, olha que barra pesada para o São Paulo, hein? Claro.
O Palmeiras fez hoje o último dia... Palmeiras fez hoje o último dia de treinamentos em Atibaia antes da retomada das competições nacionais. O repórter Osmar Garrafa acompanhou e nos conta o que aconteceu por lá. Depois da derrota para o Vasco em casa e ter também despencado na tabela do Campeonato Brasileiro, caindo para a 10ª colocação, o Palmeiras resolveu lavar a roupa suja. E essa lavagem aconteceu no interior de São Paulo, em Atibaia, onde o Verdão ficou por exatos 5 dias se preparando para a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense em Coritiba. Eu acho que a gente treinou bastante, né? A compactação do time, posse de bola. Marcelo cobrou muito da gente esses dias que a gente estava aqui. Além do treinamento, o time se reuniu também para uma longa conversa entre os jogadores. Foi uma reunião para a gente se cobrar entre a gente, coisa que também aconteceu naquela vez que a gente veio para cá, que no começo do trabalho do Marcelo. Foi importante, a gente voltou, conseguimos bons resultados. Agora a gente precisa também de bons resultados nesses 4 últimos jogos que faltam e na Copa do Brasil também. Dudu não adiantou o conteúdo da conversa entre os jogadores, mas há 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e com a vaga da Libertadores muito ameaçada, Dudu sabe que se o time não alcançar o objetivo, cabeças deverão rolar para a próxima temporada. A gente deixa isso para o presidente, mas é a coisa que a gente precisa, né? Criou uma grande expectativa nesse ano e a gente tem chance ainda de buscar pelos 2 campeonatos, mas a gente é ciente que vai ser muito difícil pelos 2 campeonatos, mas a equipe e o grupo está forte, está focado e tem certeza que a gente vai conseguir. Meu amigo Barba, vamos, antes do Celso falar, você fala, eu não vou analisar o Palmeiras, eu quero ver de novo o gol do Dudu, que você pode acompanhar no site gazetesportiva.com, que a Michele já colocou esse gol lá, tá bonito pra caramba, a Michele e o Eric, bota esse gol de bicicleta do Dudu, isso é um golaço, é bonito pra caramba, gente. Olha que vai, Dudu! Coisa lindíssima. O futebol brasileiro precisa disso. Que é num treino, né? Não faz mal, mas ele arriscou, ele tentou. Tomara que faça 1000 gols assim. Eu torço muito pelo futebol bonito, futebol arte, Celso. Não vou falar mais nada. Parabéns ao Dudu por arriscar até no treino. Olha que coisa linda, cara. Olha que matado. Ele levanta, tira o zagueiro e bota de bicicleta no ângulo. O goleiro nem foi na bola, nem ia. E não dá para pegar. Isso que é futebol brasileiro. Futebol brasileiro é isso aí. Ou qualquer outra coisa não é futebol brasileiro. Não é mais. Você vê o Renato Augusto dribla, joga a bola no meio das pernas do cara e pega lá na frente. O Neymar dá chapéu para frente. O Ronaldinho Gaúcho dava 3, 4 chapéus seguidos para frente. Isso é o futebol brasileiro. É isso aí que nós precisamos resgatar, meu querido. Eu acho que é uma mistura das duas coisas, Chico, porque antes de falar do Palmeiras, só para filosofar em relação... Não, mas o lance é lindo. É que o Brasil sempre... o programa inteiro. O Brasil sempre teve muita individualidade por conta da categoria dos jogadores e tal, mas nunca teve senso de conjunto. Eu acho que você pode associar o senso de conjunto ao craque. E aí o craque é capaz de equilibrar numa jogada individual, mas não pode perder o senso, sabe? O Neymar, por exemplo, na seleção brasileira, eu acho o Neymar muito individualista. Fominha. É mais para ele do que pro... Aí, assim, portanto, tem que jogar como tantos outros jogadores, como o próprio Lucas, que foi de São Paulo, blá, blá, blá. Sobre o Palmeiras, quero ver para querer, sabe? O Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, está muito difícil conquistar a vaga na Libertadores. Mas pode faturar o título da Copa do Brasil e aí de quebra resolve o problema. Mas por isso que o mata-mata é legal, porque nem sempre ganha o melhor. No Santos, o técnico Dorival Júnior comemora o retorno de importantes reforços, mas não vai poder contar com um dos principais jogadores para o confronto contra o Flamengo quinta-feira na Vila Belmiro. Confira as informações do Peixe na reportagem de Adriano Dolfi. Gabigol e Zeca que estavam na seleção olímpica. O lateral Vitor Ferraz recuperado de uma lombalgia. Dorival Júnior recebe boas notícias em um momento decisivo da temporada. Mas por enquanto, Daniel Guedes deve continuar no time titular, que ainda terá outras novidades. Ricardo Oliveira é aguardado para se integrar à equipe nesta quarta-feira, véspera do jogo contra o Flamengo.
Já o outro selecionável, Lucas Lima, é desfalque certo por causa do terceiro cartão amarelo. Assim, Geovânio deve ganhar mais uma chance na equipe titular. Já jogamos sem ele e fomos muito bem, conseguimos até vitórias, né? E se ele não poder jogar mesmo nesse jogo, né, a gente vai procurar fazer o máximo para ajudar a equipe do Santos, que briga aí para manter no G4. No primeiro turno, o zagueiro David Braz não enfrentou a sua ex-equipe. O empate em 2-2 foi um jogo emblemático, que iniciou uma arrancada da equipe na tabela. Foi importante a gente aquele ponto, né, que a gente estava numa recuperação, né, a gente estava ainda na zona do rebaixamento, a gente estava tentando se recuperar e dali a gente conseguiu ter uma sequência de vitórias, se eu não me engano. Então aquele jogo foi muito importante. Como será esse, né? Espero que seja mais tranquilo, que a gente possa já sair na frente e possa conseguir a vitória. Com 54 pontos, uma vitória garante o Peixe no G4 por mais uma rodada. Muitos times ali colados e a gente está conseguindo manter aí, já estamos acho que umas 3, 4 rodadas ainda no G4. E como a gente sempre fala, né? É difícil chegar, mas mais complicado ainda é manter. O foco é o Flamengo, mas é impossível não admitir a ansiedade pelas finais da Copa do Brasil. Particularmente, vou ser sincero que estou ansioso sim para esse jogo, mas claro que eu estou focado aí para esse jogo, o próximo jogo aí contra o Flamengo, pelo Brasileirão, porque é outro objetivo que a gente pode conseguir aí, se a gente conseguir as vitórias desses 2 jogos, né? E o tropeço dos adversários que também estão na briga. O Santos está na dele, né, Chico? Situação confortável dos times que brigam pelo G4. É o time que só depende do próprio esforço. O Santos não depende de ninguém, até pela posição dele. E o jogo vai ser na Vila, né? O jogo com o Flamengo agora fiquei na dúvida. Eu acho que é na Vila. É na Vila. Por isso que o Santos... E na Vila, só para resgatar, são 15 vitórias nos últimos 15 jogos. Ou seja, é um aproveitamento sensacional. Para o desespero do nosso amigo Neumann, que é flamenguista, mas não tem como perder do Santos, ganhar do Santos na Vila, não tem jeito. Nem o Corinthians conseguiu esse retrospecto jogando lá em Itaquera. Você pode fazer um time do céu, sabe o time do céu? Bota São Pedro no gol, bota, né, sei lá, São Paulo na ponta esquerda. Mas chamar os craques, né? Tal. Santo Agostinho. Faz um time, né? Não dá para ganhar, não dá. Só se você puser Jesus Cristo de juiz e dá um jeitinho, né? Que se Jesus Cristo decidir, está decidido. Agora, não tem jeito de ganhar do Santos na Vila. Só faltava chamar Jesus Cristo de ladrão, né? Não. Jesus Cristo não vou discutir. Apitou, tá apitado. Não é verdade? Agora, é o seguinte, cara, não tem como ganhar. Nem time de santo ganha lá. Então, esquece. Pode botar junior, pode pôr qualquer coisa que vai dar santo. Notícia, destaque do site gazetesportiva.com, o Museu Pelé está prestes a passar por uma reformulação administrativa. Depois de pouco mais de 1 ano e 5 meses aí da inauguração dele, está vivendo uma grave crise financeira e quem vai passar a administrar o local é o Santos Futebol Clube. Mas o Santos disse que não vai assumir nenhuma dívida, que já tem as próprias dívidas para cuidar, que não vai colocar dinheiro, que o Santos foi procurado para colaborar com o seu pessoal, com a sua experiência e que quer assumir justamente o Museu Pelé, porque eles entendem que um fracasso do Museu Pelé não seria benéfico nem para o Santos, nem para o rei do futebol, né? Então a gente torce para que dê tudo certo aí com o Museu Pelé. Essa é a notícia do site Gazeta Esportiva, o destaque de hoje do site gazetesportiva.com. O São Paulo segue se preparando para uma semana decisiva. Primeiro, para o jogo de quinta-feira contra o vice-líder do Brasileirão e no domingo contra o virtual campeão. O repórter Fernando Gavini acompanhou mais um treino do tricolor. Confira. Este é o São Paulo de Milton Cruz. Os nomes são quase os mesmos utilizados no último jogo de Dorival. As diferenças são Carlinhos, que não jogou com o antigo técnico por causa de lesão, e Allan Kardec, que ganhou a oportunidade porque Luiz Fabiano ficou no refis por conta de dores musculares.
Se a escalação não mudou quase nada, a diferença está no posicionamento. Paulo Henrique Ganso está mais perto do ataque, aberto pela direita e com Alexandre Pato pela esquerda e Kardec centralizado. Michel Bastos sai da ponta e volta ao meio-campo para ajudar o Wesley na armação, tendo por trás Thiago Mendes como volante. Acredito que o Milton está tentando fazer algumas mudanças no posicionamento para que a equipe cresça. A gente fica na expectativa que dê certo, os jogadores rendam nessa posição e façam com que o time cresça e ganhe esse jogo que é muito importante. Durante o treino, Milton Cruz fez 2 alterações. Substituiu Wesley por Hudson e Alexandre Pato por Rogério. Na defesa, Rodrigo Caio e Lucão formaram o tempo todo a dupla de zaga à frente do goleiro Denis. A gente conversa bastante, principalmente no posicionamento. Procuramos sempre nos falando, eu e o Lucão, para ele sempre ficar o máximo adiantado possível, para nos ajudar numa bola longa, no posicionamento, bastante na saída de jogo. E a gente fica feliz com as atuações do Denis, vem fazendo belíssimas partidas e a gente fica muito contente com isso. Será esta a formação, com as mudanças de posicionamento feitas por Milton Cruz, que o São Paulo vai encarar os 4 jogos que faltam para o fim do Campeonato Brasileiro. A tarefa desta semana é bem complicada. O tricolor vai enfrentar os 2 melhores times da competição. Na quinta, o vice-líder Atlético Mineiro no Morumbi. E no domingo, o Corinthians, virtual campeão, em Itaquera. Infelizmente não foi o ano que desejamos, mas acredito que são 2 jogos que de grande importância para o ano de 2016. Pensando em 2016, um dos nomes cotados para assumir o São Paulo está livre para negociar. Paulo Autuori deixou o Cerezo Osaka do Japão depois de 10 meses de trabalho, às vésperas dos playoffs de acesso à J-League, a primeira divisão do futebol japonês. Independente de quem seja o novo treinador em 2016, o São Paulo quer estar na Libertadores para poder sonhar alto no ano que vem. Mas ter um novo técnico só não basta. O tricolor precisa ter outra postura para voltar a sonhar com títulos. Eu acho que precisa melhorar em tudo. Eu digo até mesmo preciso melhorar, preciso querer mais, como todos os outros jogadores. Quando um time quer ser campeão, um time almeja algo a mais, precisa se doar um pouco mais, e foi o que faltou para todos nós esse ano. Bom, meu caro Celso, me parece que está já praticamente acertado. O Paulo Autuori deve ser o novo técnico. Eu acho um bom nome. No São Paulo. Ele tem tradição, foi campeão do mundo, tem respeito dos dirigentes, respeito dos jogadores. Eu só acredito no seguinte, que ele não está lá numa boa fase técnica. Estava no time de 2ª divisão da China, né? Que aqui entre nós é um futebol ainda muito ingênuo, né? Um futebol ainda muito no começo. Pode ser que daqui uns 20 anos esteja em outro nível, mas hoje ainda engatinha, né? Então, vale mais pelo dinheiro. Mas, de qualquer forma, é um grande treinador, não deve ter esquecido, né? E com certeza vai dar uma orientada boa no São Paulo. Voltamos a falar do Brasil, que daqui a pouquinho, às 10 da noite, enfrenta o Peru em Salvador. O repórter Fernando Gavini foi às ruas de São Paulo para saber qual a expectativa do torcedor para mais um jogo da nossa seleção. A seleção brasileira volta a jogar nesta noite pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo é contra o Peru em Salvador. Mas não é todo mundo que está preocupado com o futuro da seleção brasileira. Aliás, muito pelo contrário, só foi andar aqui um pouquinho pela Avenida Paulista para perceber que o time de Dunga está longe de ser uma das prioridades do povo. Seleção é um lixo, não vai para frente não. Não te interessa? Não me interessa não, futebol muito pequeno. Não tem jogo hoje, sabia? Contra, acho que é a... Não sei, teve a Argentina, né? Só sei que cancelou o jogo porque choveu e depois... Eu nem sei o resultado. Foi 1-1, empatou. Empatou, não sabia. E hoje joga contra o Peru. Não sabia, então vou assistir, ou não. O jogo contra a Argentina eu achei equilibrado, né? Mas a performance da seleção brasileira não está ainda aquilo que o povo espera. Porque o povo espera espetáculo mesmo, não adianta e não tem jeito. É o jeito do brasileiro jogar e de convencer.
E quando não faz isso, não convence e não adianta. Está acontecendo também várias catástrofes no Brasil. O pessoal está ligado mais nisso do que em jogo hoje em dia. E também a falta de emprego. O que mais todo mundo está conversando é sobre a falta de emprego. O pessoal está procurando emprego ao invés de estar assistindo o jogo em casa. Não tem como, meu. Olha o país que a gente vê, olha como que está a situação no país. Nada vai para frente. Vai se preocupar com futebol, com tanta coisa? Vou me preocupar comigo, porque futebol não vai me dar meu sustento amanhã, não. Futebol não dá dinheiro para ninguém, né? A não sei quem está jogando lá. Pois é, essa é a mentalidade da maioria das pessoas atualmente, viu, Chicão? Resultado em relação à seleção brasileira. Fim da enquete do site gazetesportiva.com. Qual vai ser o resultado entre Brasil e Peru? Vai dar Peru. 53% dos votos. Quanto? 73? 53% dos votos vai dar Peru. O pessoal não confia mais mesmo na seleção brasileira. Peru, pra mim, só no Natal e no Ano Novo. Tá chegando, então. Tá chegando. Boa noite, Celso. Até boa noite, até daqui a pouco no Jornal da Gostou do cenário, Chicão? Adorei, muito gostoso e confortável. Tá confortável. Tô vendo que você tá se sentindo em casa aí. Legal. Um beijo, até amanhã. Tchau. Tô no Ronivon hoje, hein? Tchau. Vai cantar, hein?